Caros amigos da Net Rádio Católica, estamos em direto no nosso canal do Instagram para vos falarmos, para vos dizermos a divisão do programa Momento da Misericórdia, que vai para o ar neste próximo domingo, dia 5 dia 5 de setembro, às 15 horas ou 11 horas do Brasil. Vamos ficar com as palavras do Ricardo Ferrara para verificarmos o que é que ele nos vai oferecer neste dia 5 de setembro, pelas 15 horas. Atenção, Ricardo Ferrara já está em cena. Cara, boa tarde. Alô, Ricardo Ferrara, já o chamamos E aí, e parece que sim. Olá, Ricardo Ferrara, boa tarde, tudo bem? Está tudo? em Portugal, Oi? boa tarde, o pessoal que está aqui no Brasil. Está um bocado, para a imagem está um bocado distorcida, mas parece que é agora. Já me estás a ver melhor? Vocês conseguem me escutar bem? Agora sim, Ricardo. E tu? Consegues Então, é escutar? uma boa tarde para o pessoal que está aqui no Brasil, uma boa noite, quase boa noite aí, pessoal que está aí em Portugal. Que a graça e a Olá, paz de Deus, a graça de boa Jesus noite. Cristo e o amor do Espírito Santo possa estar presente. Boa noite, Ricardo. Então, o que é que nos trazes hoje? O que é que nos vem falar, o que é que nos vens falar hoje para o dia 5 de setembro, na hora da misericórdia? Então, na verdade, a igreja nos convida a refletir sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. E a Bíblia, assim, ao mesmo tempo que é o livro mais estudado, que as pessoas mais têm, é o livro assim com a maior quantidade de manipulação possíveis e imagináveis. Você pode justificar tudo com a palavra de Deus, tirando um versículo do seu contexto, distorcendo e até subvertendo a palavra de Deus e os mandamentos de Deus. Por isso que é preciso ter cuidado. Mais do que ter a Bíblia em casa, na estante, é preciso pegar essa palavra, amar essa palavra, refletir sobre essa palavra, ler a palavra de Deus e vivenciar, colocar em prática. Porque o contato com a palavra de Deus é o contato com a própria pessoa de Jesus Cristo. Né? Temos muitas pessoas no mundo, né? Muitas pessoas no mundo. E a metade dessas pessoas ainda não conhecem quem é Jesus Cristo. E É muitos verdade. cristãos, os que se dizem batizados, confirmados, muitos desses ainda também não têm a experiência de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Também porque não leem a Bíblia, porque não aprofundam a sua fé, porque não aprofundam nos documentos da igreja, porque não aprofundam no catecismo da Igreja Católica. Acaba sendo uma fé de conveniência. Só quando eu preciso de alguma coisa, de um milagre, aí eu recorro à fé, recorro à religião. A nossa fé não pode se pautar pela conveniência. Ela tem que se pautar pela gratuidade, porque Deus é gratuito conosco. Nós não tínhamos sequer nenhuma razão, nenhum motivo para Deus nos olhar, para o Verbo se fazer carne e habitar entre nós. Mas, por pura gratuidade, puro amor, pura liberalidade de Deus, ele se fez carne e habitou entre nós, e mais do que isso, se tornou nosso irmão e caminha conosco nas nossas provas, nas nossas dificuldades, nos nossos tormentos e nas nossas angústias. Exatamente. Dizes muito bem, Ricardo. Aqui na minha zona, da Diocese de Setúbal, em Setúbal, Portugal, nesta área onde nós estamos sediados, ainda há muito esse conceito. As pessoas ainda vão à igreja, ainda vão à missa, para pedir para elas, ou para a família delas, ou para amigos. Ainda veem Jesus, ainda veem a igreja como um SOS, ou seja, uma igreja de SOS, e é isso que temos que lutar todos para que isso não aconteça. Ou seja, para que as pessoas vejam a igreja não por conveniência, não por sua própria conveniência, mas pensem na igreja, pensem na glória de Jesus, pensem em Jesus como salvação da humanidade e não como conveniência para elas próprias. É isso, Ricardo. Boa. Isso, agora, mas uma outra coisa que precisa ser dito, a igreja não foi feita para os perfeitos.
porque os perfeitos na face da terra não existem. Somos todos imperfeitos. E é por isso que a igreja existe. É para remediar os nossos males, os nossos pecados, né? Para que os sacramentos possam ser administrados da melhor maneira possível. E a partir desses sacramentos, o batismo, a confirmação, a Eucaristia, o matrimônio, a ordem, a unção dos enfermos, assim, se você vê, cada sacramento diz respeito a um momento e uma parte da nossa vida. Por exemplo, o sacramento do batismo diz respeito ao nosso nascimento. A confirmação diz respeito ao nosso crescimento, à nossa caminhada. A Eucaristia diz respeito àquilo que nós ingerimos, aquilo que nós comemos, alimento, aquilo que nos fortalece, que nos dá vigor. O matrimônio, né? A questão da comunidade, de você se tornar um com uma outra pessoa, que isso revela também o amor trinitário de um Deus que é comunidade, ao mesmo tempo um, Pai, Filho e Espírito Santo. O sacramento da ordem também, que sempre se reveste de uma sacralidade, que ela está a favor da vida, e ela está a favor da comunidade humana, ela está a favor dos homens, e também ali a unção dos enfermos, que não diz respeito apenas ao último momento da vida, mas também dos momentos que nos faltam a saúde do corpo e da alma. Então, pedagogicamente, dá para entender que esses sacramentos fazem parte da nossa vida e que a gente tem que tomar posse, tem que conhecer, tem que amar esses sacramentos. Muito bem. A Igreja foi mesmo feita para todos nós, e para todos aqueles que vão à Igreja devem pensar que nós, Igreja, somos um todo, somos um bem comum para todos usufruírem. Ricardo, temos algum cântico agora para... Temos? Com certeza. No outro esquenta a gente falava de uma música do Padre Zezinho, que a gente comentava, né, sobre a palavra certa. Essa é uma música que eu canto no Momento na Misericórdia e com muito gosto, com muito prazer, eu faço questão de cantar porque a gente está refletindo sobre a palavra de Deus. A gente pede a Deus e ao Espírito Santo para nos dar a palavra certa, na hora certa e do jeito certo, para a pessoa certa. Porque muitas vezes temos a palavra certa, mas dizemos de uma maneira errada, de forma errada. E às vezes até para uma pessoa que não tem nada a ver. Então, que Deus nos dê a graça realmente assim, de dizer aquilo que precisa ser dito de uma maneira consistente, adequada e qualificada a quem precisa, a quem sofre, a quem perdeu a fé, perdeu a esperança, e perdeu a motivação da vida, perdeu a motivação de viver. Então, essa música eu vou cantar, a palavra certa. Que Deus te dê a palavra certa. Muito bem. Dai-me a palavra certa, na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, dai-me a cantiga certa, na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, palavra é como pedra, preciosa assim. Quem sabe o valor cuida bem do que diz. Palavra é como brasa, queima até o fim. Quem sabe o que diz há de ser mais feliz. Dai-me a palavra certa, na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, dai-me a cantiga certa, na hora certa, do jeito certo. Pra pessoa certa, palavra é como pedra, preciosa assim. Quem sabe o valor cuida bem do que diz. Palavra é como brasa, queima até o fim.
quem sabe o que diz, vai levar a palavra. Não é à toa que o Verbo se fez carne e que habitou entre nós. Toda essa iniciativa, ela vem de Deus para nos ensinar pedagogicamente que se Deus fez isso por nós, também voluntariamente, gratuitamente, devemos também sair da inércia, sair da omissão, arregaçar as mangas e fazer aquilo que é preciso ser feito. Eu não estou falando aqui justiça com as próprias mãos. Estou falando assumir a nossa responsabilidade enquanto cristãos, quanto católicos, quanto filhos de Deus e também como cidadãos que têm direitos e deveres, que têm uma cidadania, para fazer a diferença. Muito bem. Já sabem, caros amigos que nos estão a acompanhar, a não perder isto e muito mais no nosso programa Momento da Misericórdia, isto no próximo domingo, dia 5 de setembro, às 3 horas da tarde, em Portugal, ou às 11 horas da manhã, hora do Brasil. A não perder, já sabem, nos nossos canais em www.netradiocatólica.com, em áudio, também em noar.netradiocatólica.com ou em vídeo no YouTube, em www.youtube.com/netradiocatólica, também no Facebook, em facebook.com/netradiocatólica, e para quem estiver fora, nos vossos smartphones, Android ou iPhone, descarregam a aplicação TuneIn e depois procuram por Net Rádio Católica para escutar o programa. Já sabem que vai para o ar às 3 horas da tarde de Portugal ou às 11 horas da manhã do Brasil. Ricardo, queres acrescentar mais algum tema daquilo que já falámos? Então, falando ainda sobre esse tema da palavra de Deus, quando a gente fala, por exemplo, da Bíblia, eu trouxe ela aqui para mostrar a cada um de vocês, nós não estamos falando apenas de um livro, nós estamos falando de uma biblioteca. São muitos livros dentro desse livro. E por que há essa diversidade de livros? Por que há essa biblioteca dentro desse livro? Porque foram diversas pessoas, diversos povos, diversas culturas que escreveram a palavra de Deus. Mas é o mesmo Deus que inspirou cada um deles. E olha só que interessante, por causa dessa diversidade de povos, diversidade de raças e de culturas que escreveram a Bíblia, foi especificamente isso que acaba gerando os diversos estilos literários da Bíblia. Como, por exemplo, os Salmos, como, por exemplo, o gênero Apocalipse, que pode ser encontrado ali em Daniel, como pode ser encontrado no próprio Apocalipse, que em grego quer dizer revelação. E quando falamos na revelação do Antigo Testamento, nós estamos falando na revelação do próprio Deus feito carne, que é a própria pessoa de Jesus Cristo. É a própria palavra de Deus que se fez carne e que habitou entre nós. Muito bem. Muito bem, exatamente, Ricardo. Ficamos então com mais este tema que será lançado no próximo Momento da Misericórdia, no dia 5 de setembro, que Deus então é uno e trino, Ricardo. E ficamos então com este tema. Mais algum tema que nós possamos ouvir ou escutar, Ricardo, da tua parte? Então, eu trouxe uma palavra da Madre Teresa de Calcutá que falava assim, ó, toma cuidado com a sua vida, porque de repente a sua vida pode ser o único evangelho que a pessoa que está te vendo, que está te escutando, ela tem a oportunidade de escutar. Olha só a responsabilidade. De repente essa pessoa não teve contato com a palavra de Deus, não teve contato com as coisas da religião, mas teve contato com o teu exemplo. Teve contato com você, com o teu procedimento, com a tua conduta, com a tua palavra. É por isso que a nossa conduta tem que condizer com a nossa palavra, e a nossa palavra tem que condizer com a nossa conduta. Se a gente diz uma coisa e faz outra, tem alguma coisa errada, né? Ou se faz alguma coisa e diz outra, acaba destoando também. Então, é claro que nem sempre vamos ser coerentes, porque não somos Deus. Só Deus é coerente. Muitas vezes, como diz aqui no Brasil, nós pisamos na bola.
Erramos bastante, erramos muito. Somos imperfeitos. Mas temos a nosso favor a graça de Deus. Como diz o Tomás de Aquino, a graça pressupõe a natureza. Então, se Deus te pede alguma coisa, com certeza Ele te dá a força, Ele te dá a paz, Ele te dá o vigor que a tua vida haverá de precisar. Diz aqui um provérbio que Deus não dá assim um frio maior do que o cobertor. Isso significa o seguinte, que Ele dá a força antes. Se alguma coisa acontece na sua vida, é porque Ele quer te ensinar e que Ele te dá exatamente a força, o vigor, aquilo que você precisa para você enfrentar a sua prova, a sua dificuldade. É por isso que na Bíblia nós temos o biblista dizendo por volta de 366 vezes, não temas. No estudo, na exegese da Bíblia, nós vemos, por exemplo, sempre, não temas, não temas, não temas. É isso mesmo. Até para ano bissexto. Para ano bissexto tem o não temas. Porque o medo tira a vontade de acertar, tira a vontade de crescer, tira a vontade de progredir. É claro que medo, em algumas situações, é essencial. Né? Você tem que ter medo de atravessar num sinal, por exemplo, verde. Porque senão vem o carro e te atropela. Aí você morre. Aí você tem que ter prudência. Claro que você tem que ter medo, né? No sentido de respeitar as normas, de respeitar as regras. Mas não ter medo de Deus. A nossa fé não deve ser baseada no medo ao Deus. Pelo contrário. Tem que ser baseada na gratuidade, no amor de um Deus que é nosso parceiro, é nosso companheiro de caminhada. É exatamente, Ricardo. A todos nós, e na paz, nós cristãos católicos, temos que tentar ser coerentes na nossa vida. Coerentes, como disseste, e muito bem, o coerente é Deus, e nós tentamos ser coerentes. E tudo aquilo que nos acontece na nossa vida, temos que não assumir que algo que acontece na nossa vida aconteceu por acaso. Não é verdade. Tudo o que acontece na nossa vida é providência. Porque se algo que nos acontece na nossa vida é porque foi providência divina. Foi Deus que nos colocou aquela situação à frente da nossa vida. E é por isso que temos que achar e pensar que tudo aquilo que nos vai acontecendo é mesmo providência divina, providência de Deus. Eu tenho algo para partilhar respeito a este tema, Ricardo. Posso rapidamente, Ricardo? Claro, à vontade. Aconteceu algo muito curioso, porque eu comprei aqueles suportes para pôr no carro, para segurar o telemóvel, estás a ver? Sim, aqueles suportes que colocas no carro. E comprei isso completamente, achava eu, por acaso. Mas como eu disse, nada há por acaso, é providência. Pronto, foi mesmo por acaso, coloquei lá no carro e não é que a minha irmã liga para mim e como ela está longe da minha terra, ela, como está longe aqui da Moita, ela não conhece as ruas e há muito tempo que não vem à Moita e não conhece as ruas e as festas que vão acontecer brevemente aqui na Moita. E esse suporte serviu para alguma coisa, já viste? Que através do telemóvel, através da videochamada, eu tive a andar de carro pelas ruas da Moita e a mostrar as festas da Moita à minha irmã. Isto é só uma prova, é só um exemplo de como nada aquilo que nós compramos, neste caso, nada que nós fazemos é providência, tudo há de ter um propósito. E este foi só um exemplo de que também me aconteceu. Então, tudo isto que aconteceu foi providência de Deus. Ricardo, muito bom. Não está sequer com certeza. Dizendo em outras palavras, isso que você disse, em todas as coisas que acontecem na nossa vida, há uma palavra chamada propósito. Sim. Há um propósito de Deus. Né? Não que, por exemplo, Deus queira, de repente, por exemplo, a doença. Não que Deus queira, por exemplo, o mal humano. Não que Deus queira, por exemplo, a morte das pessoas. Pelo contrário, Cristo veio para dar a vida. Mas olha só o mistério do amor de Deus. Né?
Cristo passa por essa vida, passa pela questão da morte e vence a morte. Passa pela nossa doença e vence a nossa doença. Então passou por todos os males do mundo, purificando, vencendo. Então, mesmo com os males do mundo, mesmo com a morte não tem a última palavra. A doença não tem a última palavra. É Deus que decide. É isso. Nem imaginas como isso é verdade, Ricardo. E como o cancro, a minha... ias dizer, ias falar, não. E uma outra coisa que você disse aí, em relação à moita que você está aí, né? Aqui no Brasil moita significa mato. Então aqui no Brasil, vocês estão no mato aí, literalmente no mato. Uma brincadeira. Literalmente. No mato. Sim. Um gracejo. Eu ia te contar, pronto, que tu disseste acerca da doença. Claro, a doença também me bateu à porta e tenho cancro, algo que nunca pensaria ter. Nunca estava nos meus objetivos ter cancro e pensava sempre que o cancro só acontece aos outros. Mas agora resta-me, de acordo com aquilo que tu disseste, a minha esperança tenho que colocar em Jesus. Neste caso, tenho que colocar em Jesus e em Deus. Ele é que decide realmente se a doença me vai vencer ou não. E todos os dias coloco a minha esperança em Deus e particularmente em Jesus para que Ele me ajude a ultrapassar esta barreira. E nem imaginas como isso é verdade. Só após eu saber que tenho cancro é que, pronto, eu tive uma notícia relacionada com a minha vista, porque todos os médicos, neste caso o meu médico anterior de visão, me dizia que eu não conseguia utilizar lentes progressivas. Eu não sei se sabes o que é lentes progressivas. Tudo bem, percebes? Uhum. Lentes progressivas. Tudo bem. Mas o meu médico de visão dizia que não podia usar, que era muito limitador para mim e tudo bem. Eu acreditei nesse médico. Mas depois fizeram-me querer mudar de médico da vista. Fui para um outro médico da vista. E ele mandou-me logo mudar e ficar com os óculos com lentes progressivas. E isso foi quase como que um milagre. Fiquei a ver melhor do olho direito, neste caso. Fiquei a ver bem com lentes progressivas. Algo que o médico anterior nunca me disse para eu usar e rejeitava essa ocasião. Às vezes, pronto, estas novidades, estas boas novas que a gente recebe na nossa vida, só tem que pronto, eu gostaria que acontecessem estas boas novas que acontecessem há 2 anos atrás. Na altura em que eu estava a trabalhar, que não tinha esta doença, podia dar uma mais-valia ao trabalho. Mas é assim, a vida é como é, e agora pronto, fiquei feliz, deu-me uma alegria eu receber estas lentes e passar a ver um pouco melhor, mas o meu combate agora é com o cancro. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Ricardo. Então, é importante dizer assim, é importante a pessoa não apenas ficar esperando a graça e não fazer por onde, não fazer nada. Não adianta eu ficar esperando o milagre e a graça de Deus se eu não faço por onde, se eu cruzo os braços e nada faço. Por exemplo, não é o teu caso. Até porque você está lutando em relação a isso, né, para vencer, você está procurando situações para vencer. Agora, é claro que nem todos têm a mesma condição. Aí é uma outra questão. Agora, se a pessoa tem condição para isso, então tem que arregaçar as mangas, tem que fazer por onde, procurar um tratamento, né? Não apenas pedir um milagre para Deus e tirar o meu da reta. Você também tem a sua parcela, você também tem a sua responsabilidade. Ainda que seja limitada,
ainda que seja parcial, mas mesmo com o 1%, Deus conta com a gente. Foi por isso mesmo que ele nos criou. Não havia necessidade de nos criar, mas Deus, por seu amor, que não se entende, não se coloca, não se explica em palavras, né? Quem é que pode explicar o amor de Deus? Todos os santos tentaram explicar o amor de Deus, não chegaram mais próximos. Mas ninguém pode definir exatamente o que é esse amor em palavras. Não se coloca em palavras esse amor. Porque ele é preciso ser vivenciado, ele é preciso ser dispensado. Então, não fique esperando a graça se você não faz nada. Tá? Então, faça por onde também, porque a graça também vai corresponder. Muito bem. Ricardo, eu vou realmente pedir a todos vocês que estejam a ver e a ouvir neste caso, este programa, que tenta antecipar um pouco do momento da misericórdia. Se tiverem então um testemunho, podem deixar nos comentários do vídeo. O vídeo vai ficar disponível, já sabem, no Facebook da Net Rádio Católica, também vai ficar disponível no YouTube e também aqui no Instagram. Se tiverem algum testemunho parecido com este que eu acabei de falar e com aquilo que o Ricardo disse, podem então deixar esses testemunhos de vida, que depois nós iremos atentamente lê-los e se forem bons testemunhos de vida, nós também prometemos que passaremos no próximo programa ou na próxima antevisão. Ricardo, queres dar-nos mais alegria para não ficarmos tristes? Queres dar-nos alegria mais um tema, por favor? Senão ficamos aqui a chorar. Não, então, até vamos encerrar com uma música. Eu acho que eu ainda não enviei essa música para você, porque na verdade foi uma das primeiras músicas que eu gravei, assim, católicas, cristãs, né? Então, eu gravei ali por volta de 2012, 2013, com a participação de alguns amigos, que se chama Amizade Divina. É como se o próprio Deus falasse com você, mais ou menos naquele tipo do Ninguém Te Ama Como Eu, que o grande Martim Valverde, o mexicano Martim Valverde, escreveu, né? Aquela música belíssima. Então, ele com certeza ele estava totalmente inspirado ali, ele estava em estado de graça para escrever a letra que ele escreveu. Então, eu escrevi essa letra que fala sobre a nossa intimidade em relação a Deus, e que significa também que Cristo é o nosso parceiro, é o nosso companheiro, nosso amigo de jornada. Ele quer ser o nosso amigo. Exatamente. Força aí. Mais uma vez estou à porta do teu coração. Espero que você me receba. Abra a porta, deixa-me entrar. Senta ao meu lado e conte a tua história. Chora em silêncio e desabafa. Tem o poder de te transformar. Quero ser teu amigo das horas incertas, e quando menos se espera, mostra a luz na escuridão. Mostrarei meu amor por ti, minha amizade divina. Que procurar amores vãos, o vento sopra sem deixar rastros, que só eu conheço o que tu precisas. Que procurar ilusões se estou aqui? Tempo em ter medo, se da luz tu viestes, e
será aos seus irmãos que é joia rara, obra-prima do amor que eu lapido com minha vontade, com minha vontade. Muito bem. Deus, muito obrigado, Ricardo. Deus nos lapida com a vontade dele. Não é à toa que nós pedimos isso no Pai Nosso, né? Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ainda que possa trazer sofrimento, lágrimas e dor, Deus sabe o que é melhor para nós. E nessas situações, sempre há uma graça escondida. Sempre há um propósito. Acredite. Se abra a graça. Não se feche a graça de Deus. É uma delícia, de facto, este tema. Claro que se depois conseguires, ou não sei se tens o programa ou a música com melhor qualidade, depois podes enviar-nos para nós divulgarmos na Net Rádio Católica. Eu mando. Sim? Mando sim, mando sim. Okay. Foi muito bom este programa. Como já disse e repito, todos aqueles que tiverem então histórias e momentos de vida como aqueles que eu contei aqui, ou providências divinas, podem então enviar-nos para o nosso e-mail nrc@netradiocatólica.com e nós escutaremos essas histórias, ou então podem escrever nos comentários destes vídeos. Providência divina é sempre algo de bom, algo que nos marca. Na altura nós não podemos perceber, ou se calhar não conseguimos perceber, e às vezes só conseguimos perceber a posteriori, mas sei que estão sempre a acontecer. É muito bom esta antevisão que nós fazemos ao programa do Momento da Misericórdia, porque serve para nós dialogarmos, de facto, sobre aquilo que vai acontecer no domingo. Muito obrigado, Ricardo, sempre com a tua meditação. Muito obrigado. Não, eu que agradeço a partilha, o momento, e vamos pedir para o pessoal seguir as redes sociais da Net Rádio Católica de Lisboa. Nós temos aí o Instagram, nós temos aí o YouTube, nós temos aí o Facebook. Então, siga lá a Net Rádio Católica de Lisboa, que tem um conteúdo católico formativo de primeiríssima grandeza, de primeiríssima qualidade. Com certeza, você acessando lá os conteúdos, a sua fé vai se enriquecer. Você vai ser a melhor pessoa, vai ser o melhor cristão. E não se esqueça também de entrar nos nossos canais do YouTube, Ricardo Ferrara, siga no Instagram também, me.ricardoferrara, e acompanhe as nossas novidades também, porque a gente coloca coisas da fé e também outras coisas também da filosofia e da cultura também. Deus abençoe a todos e tenhamos uma boa semana e nos encontramos no domingo, se Deus quiser. Exatamente, disseste bem. Pedimos apenas desculpa a todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir pela qualidade da transmissão. Hoje não foi tão boa, mas com a ajuda e a graça de Deus fazemos os possíveis para que a mensagem passe. Muito obrigado, Ricardo. Vamos dar por encerrado esta transmissão, que depois podem acompanhá-la, podem rever esta transmissão a posteriori, como o Ricardo disse nas redes sociais. Está bem? Ricardo, até domingo, dia 5, às 3 horas da tarde ou 11 horas da manhã do Brasil. Está bem? Até domingo, Deus abençoe. Fiquemos na paz. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Fica bem. Um grande abraço.